Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Boa noite, amados, graça e paz. Amém. Vamos orar, dar graças ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade tão rica e tão maravilhosa de estarmos aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, mas principalmente na comunhão do Senhor, Pai. Somos e sempre seremos necessitados do Senhor de maneira integral, completo, inteiro. Somos limitados, pequenos. Tem muito de nós e muito de tanta coisa em nós que não pertence a Ti. Conceitos ou preconceitos, experiências nossas, experiências dos demais, experiências de familiares. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos olhos abertos para o Senhor, para a Tua palavra. Realiza esse milagre em nós, porque há uma urgência, uma necessidade extrema de os nossos olhos estarem abertos, ou serem abertos pelo Senhor e permanecerem abertos. Os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. E ouvindo a Tua voz, ter essa palavra que é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes, para que entre dentro de nós, e mesmo que desfaça, mesmo que derrube, quem sabe, estruturas de anos em nós, mas que prevaleça o Senhor, prevaleça a Tua palavra e prevaleça o Teu Espírito agir no meio da igreja. Nós clamamos assim, Senhor, nós oramos, dando graças a Ti pela oportunidade tão rica e maravilhosa que o Senhor nos dá nessa noite para juntos estarmos como igreja de Cristo, como corpo do Senhor, na Tua presença e com o Senhor no meio de nós. Em Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Amém, amados? Abram comigo em Hebreus capítulo 13, o versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Já há um tempo eu tenho colocado diante do Senhor, eu digo tempo assim de 2 anos, 3, 4, 5 anos, conversando um pouco sobre esse assunto. E eu vejo que é um momento oportuno, porque todos os momentos para tratar ou para sermos tratados pelo Senhor é momento oportuno. E o Senhor decide que tempo, em que momento, em que hora, em que lugar. Eu sei que nós estamos aqui reunidos nesse grupo, um grupo até reduzido, porque tem irmãos, recuperação, questão de cirurgia, irmãos que precisaram, que estão de viagem, outros com diversos compromissos. Mas não só hoje, não só no dia de hoje, mas eu acredito que esse assunto, como tem sido tocado, como tem sido falado um pouco, a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre essa questão, que penso eu, vejo, sinto nas conversas, nas reuniões entre os anciãos, ou na reunião com os irmãos, com os casais, com as famílias, com os jovens, que é um assunto denso, que é um assunto delicado, mas que ele está totalmente explícito, totalmente exposto, muito bem definido, muito bem firmado na palavra de Deus, que é o casamento. A proposta é falar sobre o casamento e sobre o recasamento, que é o segundo casamento, na palavra de Deus. Mas hoje, eu não sei se hoje, eu não sei para onde o Senhor vai nos levar, mas hoje é casamento. Nós vamos falar sobre alguns textos que falam sobre o casamento. Por que disto? Porque nós precisamos ter de Deus, da parte do Senhor, da sua palavra, o verdadeiro conceito que é o casamento. Porque muito de que nós trazemos na nossa mente, nas nossas concepções, nas nossas experiências, são os casamentos que o mundo tem, que os nossos familiares, os casamentos das quais nós já assistimos. O nosso casamento
daqueles que estão casados, daqueles que já estiveram casados, né? Mas a Bíblia trata disso com muita propriedade, desde Gênesis a Apocalipse. Você sabia que em Gênesis começa com um casamento? A história da humanidade começa com um casamento. Deus viu a necessidade de Adão, e é claro que ele já sabia, já era propósito do Senhor isso, e fez Adão dormir num sono profundo e tirou de dentro dele uma parte de Adão, que é um fio, né, ou uma costela, um osso, e formou a mulher. Começa com um casamento. E o Apocalipse também termina com um casamento. Apocalipse capítulo 19, se você for ver, é Cristo casando com a sua igreja. O Senhor tem um casamento em autoestima. O casamento não é bíblico, não é o que nós temos na sociedade que nós vivemos. Porque o casamento na sociedade que nós vivemos é banalizado, está falido. Casamento está falido. No mundo está falido, porque não tem esse conceito de casamento. Tem-se um monte de preconceito a respeito de casamento. Mas conceito de casamento, quem tem é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Pois quem criou o casamento foi Deus. O casamento antecede religião, amados. Casamento antecede civilização. O casamento antecede a lei. Casamento antecede, né, qualquer constituição, qualquer instituição. O casamento em si é uma instituição divina. Por isso, para os filhos de Deus, o casamento tem que ser visto como algo muito sério, muito sublime, e colocar diante do Senhor a questão do casamento. Hebreus capítulo 14. Vamos ver o que o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem o é, 13, 4. Pensamos, a maioria dizem que é pelo teor da Escritura, foi Paulo quem escreveu, mas ninguém pode afirmar. Mas, enfim, é a palavra inspirada de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Novamente, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém, amados? Eu estava vendo, venerado, ou algumas Bíblias, digno de honra. O que significa no grego? É de grande valor, precioso, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Assim é o casamento diante de Deus. Assim Deus sempre viu o casamento. Deus nunca abriu mão de um casamento deste padrão. O problema não está no casamento. O problema está nas pessoas que compõem o casamento. O casamento não está em crise. Quem está em crise é a humanidade. Quem está em crise somos nós. Os homens é que andam desqualificados, desajustados, desalinhados. Os seres humanos são homens e mulheres que compõem o casamento, que entram no casamento com mentalidades totalmente contrários à palavra de Deus. E como é que vive a plenitude do casamento dentro da vontade de Deus se nós não temos o padrão de Deus para entrarmos nesse casamento? Quinta-feira retrasada, nós estávamos na casa da irmã Priscila, né? E uma das coisas que o Senhor já nos levou lá a falarmos com os pais e falar com os jovens é sobre a virgindade. É sobre a virgindade de homens, dos meninos e das meninas. E não se fala mais em virgindade. Mas a Bíblia trata da virgindade. Que nem o homem e nem a mulher, nem o moço e a moça de Deus pode ser contaminado sexualmente, ter relações antes do casamento. Por quê? Porque vai entrar dentro do casamento com essa mácula aqui. O casamento tem que ser venerado entre todos o quê? Todos os outros deveres. Nós temos muitos deveres, né? E Paulo, né, o escritor começa a falar aqui
deveres com a hospitalidade, deveres com os presos, né? Com esse comportamento, essa atitude cristã, essa atitude de filhos de Deus aqui na terra. E com o casamento nós precisamos ter respeito, nós precisamos ter responsabilidade quando se fala de casamento. Porque o que nós vemos hoje é o que se vê na sociedade, é o que se tem na sociedade. Para piorar a história, e aí para piorar a história, 1 Coríntios capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo trata com uma igreja de Cristo, onde no meio dela tem fornicação. Tem coisas absurdas no capítulo 5, de um filho, um rapaz, mantendo relações com a sua madrasta, dizem madrasta ali. Entende-se que aquele homem está casado pela segunda vez porque é viúvo. E aí são essas coisas absurdas, e a gente lendo, estudando, porque no capítulo 7 de 1 Coríntios, o que Paulo vai tratar, Paulo diz o seguinte, olha, do que vocês andaram me perguntando, escreveram a mim, porque Paulo já tinha estado lá em Corinto, né, já tinha visto, já tinha presenciado, mas estava ausente nesse momento, recebendo relatórios dos irmãos lá de Corinto, do comportamento da igreja, e Paulo diz, olha, eu queria falar a vocês como gente espiritual, mas vocês são carnais. Eu gostaria de falar com vocês como gente madura, mas vocês são infantis na fé. Amados, nós precisamos de uma maneira, acho que a expressão é essa, de uma maneira desesperada, de clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a entrarmos no caminho que é o caminho que chama-se Cristo, e o caminho que nos leva à maturidade, para que a nossa mente se expanda segundo a mente de Cristo, para que essa mente tenha capacidade de absorver e de organizar os valores do reino, que senão, amados, o que nos resta e nos restará? Desordem, desgosto. O encontro de Cristo com uma igreja totalmente esfarelada, desajustada, com as suas roupas sujas. É óbvio que o casamento do Senhor com a igreja não vai ser essa noiva. Aí eu entendo hoje, dizendo que o primeiro contato na volta de Cristo não será com toda a igreja. Será com uma parte dela. Será com os maduros. Será com aqueles que entenderam. Aqueles que se comportam bem como marido, como esposa, como filhos, solteiros que são, se assim o ficarem, servos que decidiram andar no caminho que é Cristo. Por isso que Paulo, que ninguém sabe se Paulo era viúvo, se ele era solteiro, a recomendação dele é que as viúvas e solteiros ficassem como ele, né? Porque Paulo, nesse momento da vida, recebe um dos dons. É um dom de ficar sozinho, um dom de eunuco, que decidiu ser eunuco para o reino de Deus. Porque naquela época já existiam os problemas continuam, né? No passado, a carta que Moisés deu por permissão, não por mandamento do Senhor, para o povo de Israel, que fazia barbárias, que existia uma lei, a lei do repúdio, a lei do repúdio que é mal interpretada até hoje. E daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto, que é falar do repúdio, falar do divórcio, falar do segundo casamento, que eu falei para vocês, não tem tempo para nós tratarmos, mas no momento oportuno o Senhor nos levará para entendermos biblicamente o que significa repúdio, o que significa divórcio, quais são, ou qual é a permissão, qual era a permissão para o repúdio, qual era a permissão para o divórcio, para contrair-se um novo casamento. Está muito bem definido, muito bem esclarecido, muito bem pautado, muito bem firmado, fundamentado na palavra de Deus. Mas aqui, Hebreus capítulo 13, o verso 4, venerado, digno de honra, de grande valor, precioso, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Então, os casais, casados, os jovens, eu espero que através dessa ou gravação em áudio ou visual, que todos possam pensar, analisar
e falando especialmente aos jovens, saber o seguinte: é uma enorme de uma responsabilidade falar de casamento. No momento que vocês estiverem falando de casamento, jovens, né, caminhando para um casamento, vai ter que ser muito responsável. Casamento não é para menino e para menina. Casamento não é para gente que não está resolvido, que já não entende as responsabilidades que precisam ter quando chega um casamento. Eu vinha ouvindo na 96.9 hoje, a Bandeirantes de São Paulo, esse assunto sobre filhos. Como as pessoas estão despreparadas para ter filhos. Não analisam, não calculam a responsabilidade de ter um filho. Falando sobre planejamento familiar. E eu falei, justamente. Por quê? Porque não são levados para essa questão da responsabilidade, o compromisso, o peso que se tem. Por isso nós temos hoje no mundo a desordem que estamos vivendo. Por quê? Por que essa desordem? Justamente porque vem de casamentos, vem de famílias desorganizadas, desestruturadas, onde o pai não se comporta como pai e a mãe não se comporta como mãe. Como pai que não é referência para os seus filhos, nem a mãe é referência para filhos ou filhas, e assim o pai também. E o que resta, o que sobra? É exatamente o que nós temos no mundo. A desordem mundial. Seria fácil. Se quisesse fazer desse mundo um Éden, resolvam os problemas dos casamentos. Resolvendo o problema dos casamentos, nós vamos resolver os problemas de educação de filhos, porque os pais não educam filhos com palavras. Os pais não educam filhos com cartilha. Os pais educam filhos com exemplo. Segundo o exemplo que nós damos, criança vê, criança faz. O exemplo que nós damos, por isso o texto bíblico diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for mais velha, não se desviará dele. Você quer saber o que significa esse ensinar? Esse ensinar anda o caminho em que a criança deve andar, e quando for mais velha, não se desviará dele. Então, andar o caminho em que a criança deve andar, que o caminho é Cristo, é responsabilidade dos pais. Então, os pais têm que dar testemunho de fidelidade, testemunho de oração, testemunho de comunhão com Deus, de temor ao Senhor, testemunho de tudo que for falar ou fazer, fazer segundo o conselho de Deus. Então, amados, o casamento para os filhos de Deus, o casamento é algo sério. Muito sério. E nós precisamos estar diante do Senhor e orar para que o Senhor nos ajude. Amém, queridos? Seja entre todos o matrimônio, venerado, seja entre todos o matrimônio. Que significa matrimônio? Matrimônio é casamento, é festa de núpcias, são bodas. Eu quero em quatro pontos aqui, falar com os irmãos sobre o casamento, sobre o que significa o casamento. Quais são os pilares ou as verdades que norteiam, que ajustam, ou que definem o casamento. Obrigado, meu irmão. Eu ia pedir mesmo, graças a Deus. Primeiro, falando de casamento, para a gente não avançar, e eu espero no Senhor que tenhamos outros momentos diante do Senhor para tratarmos, não que olhando a falta dos irmãos, da maioria dos irmãos, é importante estarmos aqui, o Senhor tem seus propósitos, amados. O Senhor tem os seus propósitos. Nessa noite, o que o Senhor nos tem, o que tem para nós é esse assunto e para nós. Primeiro, o que é o casamento? Baseado aqui em Hebreus capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 7, amados. 1 Coríntios capítulo 7, para nós
tratarmos de 4 aspectos do casamento, 4 fundamentos do casamento, que mantém, que sustenta, tem outros, mais 4 principais que sustentam o casamento bíblico, o casamento do povo de Deus, o casamento na história, o casamento como essa instituição divina. Então Paulo começa aqui no versículo 1 dizendo o seguinte: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Verso 2. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Vamos parar aqui. Até coloquei aqui, primeira estação, primeira parada. Vamos parar aqui para a gente ver esse versículo 2, né? Esse versículo 2 aqui. E abra comigo, vai, no versículo 2, depois volta e marca aí, primeira coisa que nós vamos voltar, mas abram comigo em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, o verso 4. Apocalipse 14, verso 4 diz o seguinte: quando o Cordeiro está reunindo os remidos, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém, queridos? Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Isso é para filho de Deus, isso é para povo de Deus, é para a igreja do Senhor, não é para o mundo. O mundo não vai se conceituar. O mundo nos julga como homens e mulheres do preconceito. Diz, vocês são preconceituosos. Vocês dizem que nós não podemos casar e descasar quantas vezes quiser. Vocês dizem que nós não podemos casar homem com homem, mulher com mulher. Vocês são cheios de preconceito. Não. A igreja de Cristo, o povo de Deus, não é cheio de preconceito. Nós somos cheios de conceito de Deus, amados. Nós não temos preconcepções. O que nós temos da parte de Deus são conceitos definidos. É absoluto, é concreto, é único. Não se cogita, não se oscila, não se vacila, em hipótese alguma. O conceito da palavra de Deus está muito bem estabelecido e o que nós precisamos como igreja, que estamos aqui hoje, e tantos quanto vão chegar iluminados pelo Senhor e vão precisar ser ganhos também com essa mentalidade de Cristo, que é a mentalidade da palavra, serem tocados e alcançados pela graça, misericórdia, a bondade do Senhor e a revelação, a luz, o entendimento, para que possamos, amados, esquadrinhar, ou sermos esquadrinhados, ajustados, segundo o padrão de Deus. Não segundo o padrão do mundo, não segundo o padrão da nossa família. Não, isso aqui é a tradição familiar. A tradição familiar, se não estiver embasada na Bíblia, joga fora. Mas do meu tatara veio lá de trás, joga no lixo. De preferência, qualquer tradição familiar que não esteja apoiada na Bíblia, põe no vaso e dá descarga, porque não presta. O que vale, amados, são os conceitos de Deus para as nossas vidas. Povo de Deus. Os remidos a quem o Senhor vai recolher, a quem o Senhor vai ajuntar naquele dia, são esses que não vivem com contaminação. Contaminados como mulher, aqui falando essa questão, eu até anotei aqui a fornicação, a porneia, no grego, porneia, que é todo pecado sexual. Todo pecado sexual é pecado. É pecado, mesmo dentro do casamento. Não, mas dentro tudo que é porneia, tudo que é relação sexual ilícita, é pecado. O que Paulo está dizendo? Depois de tratar com 6 capítulos, nos primeiros 6 capítulos, de uma comunidade, de um ajuntamento de irmãos, que não era só um ajuntamento, eram vários irmãos dentro da cidade de Corinto, né? E que eram tratados, várias reuniões, mas especificamente nesse ajuntamento de todos eles,
Paulo começa a tratar muito sobre essa questão, dizendo o seguinte, deixa eu ver só, eu não coloquei aqui, amados, mas Paulo está dizendo que nem no meio, é o capítulo 5 mesmo, geralmente, verso 1 precisa abrir, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. E tantos outros versículos que vai falar aqui sobre esse comportamento sexual desajustado, totalmente desajustado, né? Tanto é que no capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo diz o seguinte, não sabeis, amados, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem é que comete injustiça? Olha a relação, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino eterno. Não é reino dos céus. Porque quando está falando de herdar reino dos céus, está falando de que muitos não herdarão o reino dos céus, que são as benécias, as bênçãos do reino de Deus aqui na terra. Muitos irmãos não herdarão o reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque não entendem, não buscam, então perdem muita bênção. Bênção que é crescimento, que é entendimento, que é luz, que é enquadrar sua vida ou ser trabalhado pelo Senhor em todos os aspectos. E aqui está dizendo o seguinte, quem estiver, não é à toa, aqui no capítulo 5 ele diz o seguinte, ó, eu de longe, com os anciãos, eu estou entregando esse jovem aí do capítulo 5 que eu acabei de ler agora, eu entrego ele a Satanás. Capítulo 5, veja só. Na verdade, verso 3, ou verso 2 mesmo, estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como o tal nem ainda comais. Amém? Vocês querem saber de uma realidade dura, nua, crua? Eu já convivi no meio desta banda, desse bando de religiosos que se dizem ser irmãos, mas são exatamente o que está descrito aqui por Paulo. E eu não entendi quando um irmão, lá em São Paulo, inclusive era um irmão que quando eu tive uma formação teológica institucional, e eu
eu dei aula 1 ano, 2 anos no Instituto Teológico, lá em São Paulo, em Santa Cecília, e um dos irmãos que foi aluno, que participou das minhas aulas lá, depois de um tempo foi recebido, tido como pastor, depois passou um período que tinha as categorias, e um dia, ele, nas nossas reuniões na região, ele disse que estava rompendo e que não ia participar de reuniões com liderança religiosa, de líderes religiosos, porque ele conhecia a vida de alguns deles e ele não ia se sentar nem comer com esses irmãos que estavam marcando uma viagem missionária. Ele disse: eu não vou, porque esses irmãos não são dignos. E eu achei aquilo meio agressivo. Eu achei, meu Deus do céu, acho que esse irmão pancou, esse irmão está virado no avesso. Mas hoje, pela luz, pela direção do Senhor, é exatamente isso. Nós não somos preconceituosos, nem podemos ser. Nós não somos seletivos e nem podemos ser. Mas, amados, povo de Deus, moços e moças, nós temos falado com os nossos jovens. E até um conselho do irmão César Conegliano, nós estávamos assistindo um estudo, ele disse o seguinte: jovens, faz o seguinte, sabe como vocês avaliam seus amigos de escola, os colegas de escola? Tenta falar de Cristo para eles. Todos aqueles que recusarem, se afasta. Aqueles que aceitarem a palavra de Cristo, pode caminhar com eles. E o que nós estávamos conversando é o seguinte: hoje, nas escolas, quase 100% de alunos da escola municipal, estadual, faculdade, quase 100%, são moços e moças que não amam a Deus e nem a sua palavra. Então, os jovens, tenho dito para eles, nós temos 3 filhos, adolescentes, está difícil, vai ficar um pouquinho pior, mas precisa ter brio, precisa ter força no Senhor, determinação, gente resolvida, gente que chega a um momento e diga o seguinte: Senhor, eu quero o Senhor, custe o que custar. Eu aceito o teu padrão, custe o que custar. Amados, Jesus era assim, com 13 anos. Quem era Jesus com 13 anos? Um jovem, um adolescente resolvido, amados. Quem é uma figura do Antigo Testamento que tinha a postura de Jesus? José, lembra de José? José era um jovem resolvido, decidido. Não era como Cristo, era só a figura. Jesus veio para mostrar que a realidade dos filhos de Deus é como Jesus se comportou, mas José já dava esse comportamento de fugir da fornicação, da prostituição, do pecado. Então nós precisamos sim entendermos que, como igreja de Deus, como povo de Deus, nós precisamos nos comportar de maneira digna como povo de Deus. Vamos ser alienados então, irmão, literalmente alienados. Literalmente. Se existe aliens, né? Se existe extraterrestres, se existe ETs, os extraterrestres, alienados, os aliens, somos nós, deveríamos ser. Nossa, crente, ô irmão, nada pode, diga: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas traz edificação para a minha vida? Não, viu, mas é só um pouquinho, é só uma visualizada aqui na internet, né? É só uma visualizada, vai lá, dá uma olhada lá. Pornografias, não é nem um pouco, amados. Um pouco de fermento mal leveda. Um pouco de fermento mal contamina. E nós precisamos entender que quando a Bíblia diz que tudo que for útil, louvável, tudo que for reto, tudo que for de verdade, cunho da verdade, tudo que for nobre, seja isso que ocupe nossa mente. Infelizmente, o que ocupa a nossa mente está perturbada, a nossa mente está intranquila, inquieta, a nossa mente está bombardeada com tantas imagens, com tantas informações, com tanto destroço, com tanta angústia, com tanto pavor, com tanto mau exemplo.
com tanto mau testemunho no mundo, que nós precisamos, amados, saturar a nossa mente com o Senhor, com a sua palavra, com essa verdade, para que haja esperança para nós. Amém, igreja? Para que haja esperança para nós. Porque senão, sabe que é uma grande realidade, que eu vi esses dias estatística, que um jovem hoje traz na sua mente uma gama de informação que nem homens importantes do passado, como Einstein e tantos outros, tinha tanta informação na mente como os jovens hoje têm. Com as informações via televisão, via computador, celular, outdoor, para todo lado. Mas o que nós necessitamos, amados, é da palavra de Deus inculcado em nós e nos nossos filhos, para que haja esperança para nós. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Paulo está dizendo, quanto às coisas que me escreveste, o verso 1, bom seria que o homem não tocasse mulher, ponto e vírgula, mas aí entra um mas por quê? Mas por causa da fornicação. Presta atenção. Por que se dá o casamento, então? Por quê? Qual é o primeiro princípio aqui para o casamento? Fornicação. Quem não puder se conter, se puder manter-se solteiro, virgem, se puder manter-se viúvo, o irmão ou a irmã que for separado, divorciado, se puder mantenha-se. Aí já vai entrar numa outra questão. Não posso nem colocar essa questão do divórcio agora, que é outro assunto depois. Mas aos jovens e aos viúvos, que na verdade está falando aqui, aos jovens e aos viúvos, se puderem se manter pela atual circunstância do mundo, se mantenha. Se não puder, se diz o seguinte, não é meu dom, não é. Não é o seu dom? Não, então tá bom. Viúvo, viúva e os jovens, não é o seu dom então ser eunuco. Eu não tenho esse dom. Então vai tomar cuidado. Vai tomar cuidado. Porque, principalmente aos jovens e aos viúvos que dizem, eu vou me casar novamente. Vai, coloca diante do Senhor, vai orar. É a pessoa, o homem ou a mulher, tem lá um pretendido que seja também um viúvo, uma viúva, ou um solteiro ou solteira. E, vamos nos casar. Então casa já. Está resolvido casar? Não, daqui, vamos ficar, vamos analisar, conhecer. Conheça de longe, vai visitar a família. Claro que isso aí é uma outra questão da gente entrar em estudo com os jovens e os viúvos. Mas conheça bem. E quando for se aproximar, já se case. Por causa da fornicação. Por isso que negócio de jovem, não, vai ficar, estou ficando. Não vai ficar. É isso que nós temos falado com os nossos filhos. Depender de nós, eu e a Simone, conversando com eles e sabendo da nossa natureza física, carnal, sabendo da fornicação, porneia, todo pecado sexual antes do casamento, todo pecado sexual antes do casamento é fornicação. São relações sexuais ilícitas, que é porneia. Porneia é uma gama de pecados antes do casamento. Pecado fora do casamento é adultério. Mas o adultério também está dentro da porneia, porque é pecado sexual ilícito. Mas fora do casamento, ou antes do casamento, é porneia, é fornicação. Paulo está dizendo, olha, por causa da fornicação é que Deus deu o casamento. Não é para ser feliz. Não é para ser feliz. É o seguinte, vou casar para ser feliz. Feliz você tem que ser antes. Quem não sabe ser feliz antes do casamento, dentro do casamento, piorou. A não ser que você entre com uma disposição enorme e o seu cônjuge seja bem estruturado, espiritual, a mulher conselheira, o marido. Se você não era feliz, achava-se infeliz e queria sair da casa dos pais, por causa da infelicidade, para entrar no casamento para ser feliz, dançou, neném. Infelicidade. Por quê? Felicidade não está no casamento. Felicidade está no Senhor. Felicidade está em uma pessoa. Paz está em uma pessoa, é Cristo. Por isso, jovens,
ou aqueles que vão se casar, precisam entender que se eles não tiverem de Cristo neles, se o moço e a moça que entrar no casamento, o homem e a mulher que entrar no casamento, se não tiver cheio de Cristo, esse casamento está fadado ao fracasso, à falência. Porque quem sustenta um casamento verdadeiro, quem sustenta um casamento cheio de amor, de paz, de alegria, é só o Senhor. Porque Ele o é. Deus é amor, Deus é paz, Deus é vida. Então, amados, que o Senhor nos ajude. Mas vamos lá, senão eu não consigo. Então, verso 2, por causa da fornicação. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Vamos lá, eu quero só falar de 4 aspectos, de 4 pilares, ou de 4 verdades a respeito do casamento, como tem outras verdades. Mas a primeira delas, o casamento, segundo o versículo 3, ou versículo 1, né, que cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O casamento é heterossexual. Amém? O casamento é heterossexual. Não existe casamento do mesmo sexo. Não existe. Porque nós vamos ver aqui uma das verdades do casamento, que o casamento é monossomático. A única forma de uma soma, de 1 mais 1 dar 1, é só nessa questão. Por isso o casamento, mas vamos lá, o casamento é heterossexual, é princípio de Deus para o casamento. Levítico 18, depois você vai ler lá, heterossexual, macho e fêmea, macho com macho e fêmea com fêmea, não dá certo. Então não é que nós somos preconceituosos com o mundo do lesbianismo, do homossexualismo geral. Não somos nós não temos preconceito contra eles. Não é preconceito contra as pessoas. Tanto é que Deus ama essas pessoas. Deus não compactua com o pecado de ninguém, nem deles, nem o nosso. Mas Deus ama todos. Quem disse que Deus não ama os homens e mulheres? Ama. O amor dele nos confunde, o amor dele, difícil, mas Deus ama. E nós temos aprendido com Deus a não denegrir, a não agredir. Nós não andamos com fobia. Vocês são homofóbicos. Não somos homofóbicos. Nós somos pecadofóbicos. Nós temos fobia do pecado. Não temos fobia contra os homossexuais ou contra outras coisas de fobia, de pecado. Em hipótese alguma. Por quê, amados? Porque não somos nós. É a palavra de Deus. Está decretado, está determinado. Aceite ou não aceite, está determinado. É a palavra de Deus. Então, um casamento. Para ser um casamento, ele é heterossexual. É macho e fêmea. Homem e mulher, amados. Assim o é. Segundo, o casamento é monogâmico. É monogâmico ou monogâmino? Acho que é monogâmico, né? Monogâmico. O casamento é monogâmico, que vem de monogamia. É uma forma de relacionamento em que um indivíduo tem só um parceiro durante a sua vida. É monogamia. O casamento é isso. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Então o casamento é heterossexual, o casamento é monogâmico e o casamento é monossomático. Que é essa questão da soma. Como é que você tem um na soma de dois? Só no casamento. Só no casamento. Casamento é monossomático, que é relativo ao corpo, à soma, à feição somática, né? E quando se dá isso? Se dá no sexo. Se dá na relação sexual.
Quando é que o casamento se consuma casamento? Quando um homem e uma mulher decidem se casar, vão diante da família, expõem o desejo, têm comum acordo, ou têm consentimento, têm conhecimento. Os dois vão diante da lei constituída, que não é religiosa. Nenhuma religião pode determinar. No Brasil, pelo menos no Brasil, quem determina aqui é o cartório. Que você vai lá, assina, está reconhecido como marido e mulher. E depois vão para o ato sexual e consumam esse casamento. Porque o casamento, a soma de dois, entram na unicidade. Antes era uma unidade, agora entram numa unicidade. E se tornam os dois uma só carne. Então o casamento hétero, ele é monogâmico, ele é monossomático, e por isso, sexo para os jovens é só dentro do casamento. Porque aquele que se une com a prostituta ou na prostituição faz um só corpo com ela. Faz um só corpo com ela. Fora do casamento, quando solteiro, antes do casamento e depois do casamento, uniu-se, forma um só corpo. É pecado. Só não é pecado dentro do casamento. Fora do casamento, esquece. É pecado. Fora do casamento é pecado. E o último, que a gente vai deixar até mesmo, se assim o Senhor permitir, e eu tenho aprendido essa questão, se assim o Senhor permitir, em outra ocasião, se voltarmos, é porque o Senhor está nos levando, está nos direcionando, está nos iluminando, está nos esclarecendo, porque é uma necessidade nos nossos casamentos, há uma necessidade na igreja de Deus, há uma necessidade na cabeça dos nossos jovens, para que entendam, para que sejam cheios da palavra de Deus e possam comportar segundo o padrão de Deus. Quarto, o casamento é vitalício. Hétero, monogâmico, monossomático e vitalício. O que significa vitalício? Casamento é para sempre. Mateus 19:3. Vamos lá, para nós lermos, meditarmos um pouco e agradecermos ao Senhor e continuarmos orando e pedindo que o Senhor nos ilumine, porque é uma necessidade urgente. Mateus capítulo 19. O bom, amados, é que nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, amados, é só quem não crer na palavra de Deus que pode dizer, mas tudo bem, mas vamos à palavra. Mateus capítulo 19, versículo 13. Então, chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, os fez? Verso 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, versículo 6, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? O que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui, amados, vai ficar 3 pontos aqui, para que a gente vá para casa, ou a gente se reúna e vamos estudar essa questão. O casamento é vitalício. Então, Pedro, Gabriel, a Rafa, né? Esqueci o nome da irmãzinha ali mas tem outros jovens que vão se casar, tem que saber o seguinte: casamento é para sempre. Casamento é vitalício.
Para os filhos de Deus, casamento é para sempre. Então, amados, pensar bem, pensar muito bem. E aos que estão casados, precisam saber disso. O casamento é para sempre. Se formos ler aqui, mas não vou ler hoje, que vai ser o assunto para uma outra ocasião, mas se ele separar, se ela separar, se for embora, se for incrédulo, se for violento, seja o que for, a palavra de Deus responde. Responde tudo. Tudo, amados. A palavra de Deus responde. É vitalício. No versículo 3, o que nós vemos aqui é que os fariseus, muito mal intencionados, procuram Jesus para tentá-lo, né? Então chegaram a ele os fariseus, tentando. Vocês acham que os fariseus procuraram Jesus para a edificação espiritual deles? De maneira alguma. Eles estão procurando Jesus para tentar achar, porque Jesus está na região onde João Batista perdeu a cabeça dele por dizer a Herodes: você está em pecado, porque está casado com a esposa do teu irmão. João Batista disse para Herodes: você está em pecado, você está casado com a irmã do teu irmão. E Herodes manda matar João. O que os fariseus querem aqui? Também que Jesus seja decapitado. Eles querem fazer Jesus tropeçar. Não que João tropeçou, de maneira alguma. João não tropeçou. João foi esse profeta mesmo. Profeta, firme, resoluto, decidido, inspirado por Deus. E Jesus é o profeta dos profetas. E Jesus, conhecendo o coração, conhecendo a intenção, e Jesus, que é o Senhor do mandamento, ele é quem disse aqui, depois você vai ler Jesus dizendo em Mateus 19, dizendo: ok, tudo isso, mas eu, porém, vos digo. E esse eu, porém, vos digo é o Senhor do mandamento, é o Senhor da legislação, é o Senhor do padrão. No versículo 3, o que esses homens estão fazendo de maneira maligna, satânica, é tentando Jesus, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque a lei do repúdio era uma lei real, era uma lei vigente, era uma lei de Deus. A lei do repúdio era uma lei de Deus para o povo daquela época. É a mesma lei de Deus para os dias de hoje. Não para o repúdio. Por que podia repudiar? Em que ocasião poderia repudiar? Sabe em que ocasião poderia dar carta de divórcio e mandar embora? Era o seguinte: se na noite de núpcias aquela mulher não fosse virgem, a lei mandava dar carta de divórcio e repudiá-la. E ele não precisava devolver o dote. Isso era a carta de divórcio, a carta de repúdio. Onde existia o repúdio, ou onde existia o pecado do sexo ilícito? No noivado. Não é nem dentro do casamento. Eu vou dizer uma coisa aqui que muitos irmãos, talvez aqui, ou que estejam assistindo ou ouvindo, talvez já tenham ouvido ou nunca ouviram. Adultério, como é tratado nesse texto de Mateus 19, não é autorização para a separação em novo casamento. Que alguns dizem: não, mas Jesus está dizendo no versículo 9 que pode, por causa de relação sexual ilícita. E muitos entendem mal isso. O versículo 3, o que eles estão dizendo é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, porque existia um motivo só. Só que eles, lá atrás, desde lá de trás, povo de Deus, povo do Senhor, era o seguinte: casava depois de uns dias. Depois de uns dias, dizia o seguinte: não é o que esperava, né? Por qualquer motivo, mandava embora. Tanto é que a lei diz o seguinte: muitos deles usavam o seguinte argumento, está lá em Deuteronômio. Muitos dos homens usavam o argumento: ela não é virgem, mas a moça guardava
Ela guardava o lençol. Tinha que guardar o lençol. E se fosse comprovado que aquele homem estava mentindo, ele tinha que pagar uma multa, tinha que receber aquela moça de volta e ficaria casado com ela para sempre. Para sempre. Mas nesse período, os homens já estavam, povo de Deus, levando o casamento, levando os relacionamentos de forma desregrada, irresponsável, estava repudiando por qualquer motivo. Por isso eles perguntam, por qualquer motivo, Jesus? Jesus disse, olha, vocês não lembram do princípio? Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea. É para vocês viverem juntos. Por exemplo, esse motivo hoje, se alguns fossem dizer o seguinte, então, para os nossos dias, amados, para os nossos dias dizer que vai entrar num casamento, se essa mulher não é virgem, vai separar, eu digo o seguinte, isso vai pesar, mas eu digo que os jovens, os homens, os meninos e as meninas da igreja de Deus, nesses dias, que precisam ser iluminados, envolvidos e ganhos por essa palavra, o que se espera que o casamento deles seja um casamento de moços e moças virgens. É isso que se espera da juventude de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa, o que eu tenho ouvido de algumas reuniões de encontro de jovens que o Senhor tem promovido, no Brasil e no mundo, o Senhor está abalando. O Senhor está fazendo jovens tremerem diante do Senhor em temor, respeito, retidão e santidade, separados do mundo. Separados do mundo. E dizendo, a minha vida pertence ao Senhor. E vou viver de maneira inteira na palavra de Deus. Amados, não só dos jovens, dos adultos, dos anciãos, precisamos ser ganhos pelo Senhor. Esse versículo 3 tem muita coisa para se dizer, tem muita coisa para se falar que em momento posterior, mas o versículo 6 prova que o casamento, ele é vitalício. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que homem é esse? Quem é esse homem? Homem aqui, amados, é o gênero, é todo o sistema. Todo o sistema. Homem aqui pode se aplicar juiz de paz, pode se aplicar religião, sacerdotes, pastores, seja quem for, nenhum homem tem poder de dizer está desfeito. Está desfeito. Nenhum homem tem poder. Porque como é que você desfaz? Como é que você pega um só corpo agora, que foi unido pela soma? Como é que você desfaz? Como é que você corta agora esse um só corpo e separa as duas partes e diz, agora você pode ir juntar a um outro corpo? Como é que é uma banda? Como é que um lado só metade de mim vai sair, vai andar, vai constituir? Amados, casamento é vitalício. Como é que você cola duas folhas, né? Que é aquela expressão que usa. Como é que você pega as duas folhas, você cola, agora vai querer separar? É impossível separar as duas folhas depois de coladas totalmente. Impossível. Este é o padrão de Deus. Amém, igreja? Fique para nós a meditação nessa noite. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja o casamento, tomado em autoestima, com responsabilidade, com respeito, com temor e tremor diante do Senhor. Fica aqui 1 Coríntios do capítulo 1 ao capítulo 6, quando Paulo trata de problemas dentro da comunidade, e um dos problemas sérios é a fornicação. Capítulo 7, Paulo vai fazer um tratado que depois nós vamos, posterior, entrar nesse tratado mais profundo aí, né? Sobre o casamento, que nós lemos aí o versículo 2, que o versículo 2 apoia a monogamia, o versículo 3 fala dessa questão do casamento ser monossomático,
E aí por diante nós vamos ver depois as outras paradas, as outras estações, para vermos o que Paulo está tratando no capítulo 7. Paulo fala sobre casamento e vários assuntos dentro do capítulo 7 que nós precisamos ser esclarecidos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele continue iluminando a nossa mente, que nos ajude a expandir, ou que nos ajude primeiro, antes da expansão, que Ele cure, que nos cure, que Ele nos liberte, que Ele seja Ele o Senhor das nossas vidas, a nossa mente esteja sendo cativa, presa aos pensamentos de Cristo, à mentalidade de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo tão proveitoso, tempo tão útil, um tempo tão maravilhoso diante do Senhor, da Tua palavra. Algumas coisas, para mim, são novidades, Senhor. Mas eu te agradeço que eu tenho a oportunidade de ser trabalhado por Ti, ser reparado pelo Senhor. Algumas coisas são novidades dentro do meu casamento, algumas coisas são novidades para os meus filhos. Para muitos irmãos, nos ajude, Senhor. E o Senhor é Deus, e é o único Deus que pode fazer isso. Por isso nós clamamos ao Senhor, que em todos os nossos dramas, em todos os nossos problemas, em todas as nossas dificuldades, em toda a realidade, até esse momento que nós estamos vivendo, que nós não conhecemos o pormenor no coração de cada irmão, de cada irmã. O Senhor o conhece, o Senhor o sabe, mas Tu és Pai. O Senhor é um Pai amoroso e bom. O Senhor é aquele que tem a capacidade, o único que tem o tato, o contato, o único que tem o afeto para pegar, colocar no colo, trazer para perto, trazer para o peito do Senhor, instruir, ensinar, fortalecer, ajudar. São tantas dores, são tantos pesos, são tantas angústias. E eu sei que o Senhor pode nos libertar, o Senhor pode nos ajudar. Por isso clamamos ao Senhor. A nós que estamos aqui nesta reunião como corpo de Cristo, mas a toda a sua igreja na face da terra, nós oramos para que a vontade do Senhor se manifeste, a palavra do Senhor se estabeleça, pois a palavra do Senhor se estabelecendo, sabemos que a vontade do Senhor será cumprida. E é no nome de Jesus que assim o clamamos, hoje e sempre. Amém e amém. A igreja diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amados, em Cristo Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.